Ó, gente, mais um vídeo aí da saga de pendurar os vasinhos nas prateleiras, mais prateleiras com macramê, mais vídeo de macramê, mais vasinhos pendurados. Já faz um tempo que eu tive uma ideia e agora eu acho que eu vou tirar ela do papel. No caso, né, o papel aqui tá em branco ainda, mas eu vou fazer um esboço. Porque na minha cabeça tudo funciona, né, tudo vai dar certo, mas às vezes não dá certo. E aí, antes de eu começar a ver se vai dar certo, vou pensar aqui, planejar um pouquinho, que vai ser algo aqui com vasinhos pendurados. Esses vasinhos aqui que eu ganhei, que provavelmente, né, agora já deve ter saído o vídeo mostrando eles, mas são muitos vasinhos e eu quero pendurar eles com macramê, então se der certo, nesse vídeo vou ensinar aí a fazer os macramês, vou mostrar os nós que eu mais uso das prateleiras, vou responder algumas dúvidas, começando, né, por os ganchinhos. E, ó, sempre tem gente com dúvida me perguntando que ganchos são esses, e eu não sei qual é a espessura. Aqui tem de dois tamanhos, tá vendo? Ó, esse aqui é um pouquinho menor, e esse aqui é maior e mais grosso, sabe? Eu acho que compro ele por milímetro, mas eu compro pela bucha. Ó, esse aqui é da 5 e esse vem com a bucha 6. Tá vendo? É uma diferença pequena, mas que eu acho que faz toda a diferença. Esse foi o primeiro ganchinho que eu comprei, mas eu não cheguei a usar nenhum dele, porque eu comprei e deixei guardado. Aí eu fui comprar outros ganchinhos que eu aproveitei para fazer várias prateleiras de uma vez e pendurar na parede, a primeira vez que eu fiz, porque eu não sabia, né, se ia dar certo. Mas aí quando eu fui comprar da outra vez, eu comprei desse aqui por engano. Eu só vi que era mais grosso quando eu cheguei aqui em casa, mas aí eu acabei gostando mais desse, eu achei que ele ia ser mais resistente, né? E aí tem gente que pergunta se ele aguenta o peso e por aqui, né, nunca tive problema com as prateleiras que eu coloquei esses ganchinhos. Aqui também, meu pai colocou esses ganchinhos aqui pra gente fazer de varal e eles aguentam super bem o peso. E olha que roupa molhada, né, edredom, manta, é bem pesado. Mas eu acho que é mais por causa da bucha, né, porque essa bucha aqui, ela abre na parede, né, quando você faz o furo e você vai rosqueando aqui o parafuso, ela vai abrindo aqui na parede e ela segura muito bem, então eu nunca tive problema. Eu vou até ter que comprar, né, porque eu só tenho essas duas aqui agora, acho que eu perdi uma de cada. Aí tá com essa menorzinha e essa maior, mas é muito baratinho, muito barato mesmo. Então bora lá, vou fazer aqui uns rascunhos, eu achei esses pedacinhos aqui de madeira, que são alguns pedaços que sobraram das prateleiras que eu fiz, né, da maioria das prateleiras são dessas madeiras aqui. Tirando a última prateleira que eu fiz, né, que é aquela preta, mas de resto, ó, tudo com essas madeiras assim mais grossas. E aí acho que eu vou pensar em alguma coisa pra usar esses pedaços de madeira aqui. Ó, gente, então, um rascunho bem rascunho do rascunho do rascunho mesmo, só pra mim conseguir visualizar melhor. Comecei desenhando bem bonitinho, né? Mas eu fiquei com preguiça, ó, a janela toda torta. Mas tô enferrujada, faz tempo que eu não desenho. Tirando as latinhas que eu tô pintando, né, faz muito tempo que eu não tenho mais tido tempo pra mim desenhar, né? Mas eu amo desenhar. Então, ó, fiz aqui um rascunho básico mesmo. A minha ideia é mais ou menos isso. Eu quero pegar as madeiras, quero colocar, né, tipo as prateleiras que eu faço. E nos cantinhos, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar. Ali, ó, no cantinho assim. Só que eu quero pendurar uma de cada lado e eu vou fazer o quê? Vou misturar esse tipo de prateleira com essa prateleira aqui que eu pendurei, essa madeira aqui pra pendurar os vasinhos com macramê. Só que eu quero fazer ele em cima, ó, que tem bastante espaço. A única coisa que eu tô na dúvida é se eu colocar só dois assim, ó, segurando a madeira, se ela vai segurar. Talvez eu coloque 4, né, em cada madeirinha, vai ficar bem firme, tipo uma prateleira mesmo. E aí, o que vocês acham? Vai dar certo ou não vai? Ó, então, agora chegou a parte que eu mais gosto, né, que é do macramê. Peguei aqui o meu barbante, que vamos ver se vai dar, porque tá acabando já. Sabe por quê?
além, né, de eu ter feito muitos suportes para vasinhos e muitas prateleiras usando de barbante, eu ainda não peguei a manha de entender já de cara a quantidade de barbante que eu vou usar. Então sempre acaba sobrando. Ó, esse aqui é até um outro suportezinho para planta. Vou mostrar depois esse daqui, mas esse é um que eu comecei a fazer e não terminei, ó. Mas estão vendo? Aqui eu já comecei a fazer os nozinhos para segurar o vaso. E aí depois disso aqui não vai precisar de muito barbante, a não ser que fosse fazer tipo um vasinho aqui, aí outro vasinho aqui. Mas olha isso aqui. O tamanho do barbante. Mas eu prefiro que sobre do que falte, né? Porque os primeiros macramês que eu fiz, eu queria fazer uns suportes muito compridos, né? Aí acabava o barbante no meio e é mó ruim de emendar. Fica feio o nozinho aparecendo. Então, eu sempre deixo um pouquinho mais de barbante. E uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu mostro esse barbante, é que não é o ideal, né, pra fazer essas coisas assim de macramê. O ideal é o fio náutico, mas eu tinha 2 rolos desse aqui de barbante, porque eu tava fazendo um tapete de crochê na época que eu comecei a aprender macramê. E eu desisti do tapete de crochê, porque eu adoro crochê, mas demora demais, eu não tenho mais paciência pra fazer. E eu tava fazendo um ponto muito fechadinho, então ia muito barbante. Acabou que eu desisti do tapete e comecei a fazer o macramê com barbante pra aproveitar. Mas quero comprar o fio náutico, só é bem mais caro, né, que o barbante. Eu tava vendo e aqui eu só encontrei acho que de R$ 30 o tubinho de fio náutico. Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês esse suporte aqui. Esse porta-vasinho aqui, esse suporte pra vaso, eu nunca sei qual o nome. Eu sempre pesquiso em inglês, né, e é hanger. Acho que hanger de macramê. Mas ó, eu já fiz faz um tempinho, dá até pra ver que o barbante ele tá um pouco mais amarelado, né, porque tava guardado, ó. A diferença. Mas foi um que eu fiz pra esse vasinho aqui, ó, de cerâmica que tá plantada a minha Crassula perforata variegata. Tava ali escondidinha na estante. Faz um tempinho que eu nem mexia muito nela, mas eu fiz pensando nesse vasinho e ó. Ó, tão vendo como ele fica? Então, só que aí, acabei de ver que dá pra colocar outros vasos também. E fazia tempo que eu tava com esse macramê aqui guardado, ó. Deixa eu pegar um vasinho desses que eu quero pendurar. Dá pra colocar um desses tranquilamente também. Ó, esses vasinhos pequenos. Dá pra colocar, ó, um pouquinho maior também. Dá pra colocar um ainda maior, que é esse aqui, o número Q, 14. Ó, estão vendo? Só que aí já fica, como o vaso já é maior, né? Fica pegando nesses nozinhos aqui, que não é a intenção, né? A intenção é pro vaso não passar daqui. Mas, ó, também cabe. E cabe um vaso maior ainda, que nem esse aqui, de barro, que é o maior que eu tenho. Mas, ó, quebra um galho ainda, vai. E aí, ó, até aproveitando que eu mostrei esse vasinho aqui, tá até sujo, né? Eu desocupei, tá com tempo. Mas, ó, eu acho que esses macramês, assim, pra vasinho, acho que fica melhor pra vaso grande. Esses com muitos nozinhos, assim, com muitos pontos. Porque se eu colocar, por exemplo... Ó, nesse aqui até que nem tanto, mas, tipo, fica melhor uma suculenta pendente, né? Ou que não seja uma echeveria, porque senão ela vai ficar apertada rapidinho aqui, mas fica muito fofo, né? Mas esse é um macramê, não é difícil, mas ele tem mais etapas pra você fazer, tá vendo? Ó, tem esse tipo de nó aqui, aí aqui não tem nenhum, aí aqui já tem outro que fica mais torcidinho. Aí aqui já começa onde segura o vasinho. E aqui tem o acabamento que eu faço no final. Mas tem alguns outros aqui super tranquilos de fazer, ó. Esse aqui, por exemplo, não tem nenhum tipo de detalhe diferente aqui, ó. Só os nozinhos que seguram o vaso e o acabamento também. A única coisa que todos esses aqui têm em comum... essa parte aqui de cima, ó, em alguns eu fiz diferente.
Eu não sei como que vocês chamam, não sei como que o pessoal do macramê chama, mas lá no Nordeste a gente conhece como punho de rede, sabe? Rede. Então, eu aqui em casa eu brinco que é um mini punho de rede, que é igualzinho e eu faço neles e fica muito bonitinho. Tem alguns que eu faço maiores, outros menores, tem alguns que eu fiz um modelo diferente, mas é usando também os mesmos nós que eu uso aqui, ó. Inclusive, eu também faço esses mini punho de rede nas prateleiras também, né, nos macramês, para segurar as prateleiras. E porque eu acho que fica bem mais resistente do que você colocar uma argolinha. Tem até uma prateleira aqui que eu coloquei uma argolinha de metal, ó. Ó, estão vendo? Também aguenta bem, mas eu tenho a impressão que assim fica mais seguro, mais resistente. Mas então eu vou fazer, né, o suporte, vai segurar aí a madeira, né, a prateleira. Tenho que fazer os macramês que vão segurar os vasinhos. Acho que eu vou gravar esse vídeo em vários dias, na verdade, né? Tem que fazer essas coisas, tem que furar a madeira, lixar, impermeabilizar a madeira, pendurar na parede, colocar os ganchinhos, plantar suculentas. Não sei se eu vou pintar alguns desses vasinhos. A primeira parte foi essa, explicando, né? E falando um pouquinho mais sobre as coisas. Mas conforme eu for fazendo, eu vou gravando, vou mostrando pra vocês até ficar pronto, né? Vamos ver se vai dar certo mesmo. Bom, mas vamos começar então medindo o barbante, que eu faço totalmente o quê? Seguindo a minha intuição. Só tem que ficar atento para quantas tirinhas, digamos assim, de macramê você vai precisar. Eu tava pensando em fazer 2, mas aí 2 eu sinto que a madeira não vai ficar tão firme, então vou tentar fazer com 4. E aí eu tenho que ver um jeito da madeira ficar bem retinha. Então, vou precisar de bastante barbante. Uma continha bem básica aqui para fazer 4 assim. Em cada lateral dessa eu preciso de 4 fios de barbante, então 16 fios. Só que como eu faço esse ganchinho, né, como eu faço esse punho, eu corto então 8 fios bem compridos e aí tipo você dobra no meio, faz isso aqui no meio e aí eu fico com 16. E aí às vezes eu sempre me enrolo nessa parte e fica mais, mas é por isso que sempre sobra bastante barbante, porque eu corto bem longo e dobro assim no meio, né? Então, bora lá. Eu espero que o barbante dê, porque eu tenho que dividir ainda esse aqui para as 2 prateleiras. Bom, gente, agora sim, ó, já cortei o barbante. E eu não fiz tão comprido assim, porque eu vou fazer só mesmo esse mini punho, como eu falei. Essas tirinhas aqui que vão dar suporte na madeira. E se sobrar, eu quero fazer tipo um espacinho assim embaixo pra mim colocar a madeira que vão segurar os vasos. Mas ó, já tô aqui com os 8 fios que eu vou precisar pra fazer o macramê. Como eu falei, né, vou precisar de 16, mas aí aqui eu já tô com um meio, ó, ficou bem comprido, muito barbante. Acabou meu barbante inclusive, ó. Tem só um tiquinho. Mas aí, ó, aqui eu já separei também do mesmo tamanho desse pra mim fazer a outra prateleira, né, que vai ser o outro suporte. Então já tá aqui enroladinho. E agora, pra fazer o mini punho, eu tô aqui, como eu falei, no meio. Eu vou usar um pedaço de barbante. Como eu falei, né, sempre sobra, então eu vou guardando, ó. Às vezes sobra muito. E aí eu não quero jogar fora, né? Esse aqui, inclusive, ó, tem muitos pedaços compridos assim. Então, ó, vou pegar aqui um pedaço de barbante. Nem precisa ser grandão desse jeito, não. Vou fazer um assim, ó. Tá vendo? Parece complicado, mas como eu falei, é bem facinho. Eu vi o tutorial, o quê? 1, 2 vezes. E aí eu já faço agora decorado. Mas, ó, tô aqui com o meio dos barbantes que eu faço.
Ó, eu coloquei até aqui na prancheta pra ver se fica melhor de vocês verem, porque fundo claro, né, não ia ajudar muito. Mas, ó, tô aqui com os 8 fios de barbante bem no meio, um pouquinho mais pra cima do meio, né, pra não ficar muito torto com esse mini punho. Mas, ó, pedaço de barbante. Vou tentar explicar pra vocês, né? O vídeo que eu vi, na verdade, a mulher que tava fazendo não explicava, ela só mostrava. Mas é muito intuitivo, sabe? Você, depois de ver a primeira vez, você já vai aprender. Ó, passei aqui. Aqui a metade desse pedaço de barbante que eu vou usar. E aí, ó, é basicamente, eu até respondi o comentário, né, que é basicamente fazer um 4, ó. Começa dando um nozinho aqui pra segurar, barbante aqui, ó, formando um 4 desse lado. E aí você passa esse que vem desse lado por cima do 4 e passa por trás. E aperta o nozinho. Pra fazer desse jeito aqui, é só você ir alternando, fazendo um de cada lado. Então, ó, eu fiz pra esse lado, agora pra esse. 4, passa esse por cima, pega por baixo. E aí, ó, enquanto eu tô aqui fazendo, uma coisa que a mulher não falava no vídeo, né, até porque ela não falava nada, mas, ó, sempre que você vai fazer esse pontinho, esse nozinho, por exemplo, ó, agora, vou fazer pra esse lado. Tá vendo, ó? Ó, vai ficar um nó pra esse lado. Então, ó, sempre que você fazer um 4, esse nozinho aqui, parecendo um 4, né? Pra esse lado, vai ficar esse nozinho mais alto pra esse e ao contrário também, né? Então, é esse ponto aqui intercalado, fica sempre, ó, um nozinho pra um lado, um pro outro, um pra um lado, um pro outro. Então, se você se perder no meio do caminho, é só você olhar pra que lado tá o nozinho e aí você vai saber pra que lado tem que fazer. Isso é até uma dica que eu não vi em canto nenhum, mas que sempre me ajuda quando eu tô meio perdida. E aí, é basicamente esse nó que eu uso nos meus macramês. Eu assisti alguns tutoriais, vez ou outra eu vejo um vídeo de uns nós bem diferentões, mas eu acho muito difícil. Mas esse aqui eu acho que é um nó básico, né? Bem fácil, rapidinho você aprende e dá pra fazer algumas variações dele. Aqui, ó, já tô quase terminando. Pro mini punho, já foi. Tirei ele aqui da prancheta pra vocês verem, ó. Ainda sobrou bastante barbante daquele pedação que eu peguei. Como eu falei, não precisa ser muito barbante pra cá, não, porque depende do tamanho, né, disso aqui que você quiser fazer. Pra fazer um de rede, por exemplo, vai precisar de bem mais, né? Mas, ó, como fica bonitinho. Sério, gente, da primeira vez que eu fiz, eu achei coisa mais fofa. E aí, ó, como eu faço, né? Tô mostrando aqui como eu faço. Ó, o acabamento que eu mais gosto é esse aqui, ó. E é muito fácil, ó. Vou fazer... Esse aqui ficou até um pouquinho maior, né? Esse aqui é com barbante mais fino. Tá vendo a diferença? Acho que esse aqui é o barbante número 8. Mas bora lá pro acabamento. Vou pegar mais um pedacinho aqui de barbante. Esse eu vou até cortar um pouquinho menor, porque esse aqui é que não precisa de tanto. Ó, esse é outro acabamento que eu vi no mesmo vídeo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso alguém queira ver. Ela não fala nada, mas é bem facinho de você aprender, caso não tenha ficado claro aqui, porque eu sou péssima explicando, mas ó. Coloco o barbante assim, ó, deixando uma pontinha aqui pra fora. Então, ó, fica essa pontinha aqui pra cima e essa voltinha aqui embaixo. E eu segurando aqui, ó, o resto dos barbantes. Ó, então, segurando aqui bem firme, eu dou algumas voltas como barbante, apertando para não ficar folgado, sabe? Para realmente segurar todo esse barbante aqui.
quantas voltas? Quantas você quiser. Eu não gosto de dar muitas voltas, porque senão fica muito comprida. E eu prefiro menorzinho assim. Ó, achou que tá bom essa quantidade de voltas? Passa a pontinha do barbante por esse círculo aqui. E aí, tá vendo essa pontinha que ficou aqui em cima? Você puxa ela e agora pode soltar, puxar de baixo. E aí, isso aqui vai apertar. Ó, pronto. E agora, sobraram essas duas pontinhas, que são aqui do acabamento. E aí, você pode cortar. Eu não me importo em ficar, tipo, uma pontinha de nada aparecendo, sabe? Mas se você quiser esconder, dá pra esconder elas. E aquelas duas pontinhas maiores que são daqui de cima, né? Que sobraram. Então, aqui, tudo que sobrou, sempre sobra esses pequenininhos assim, não tem muita utilidade, mas maiorzinho assim dá pra usar até pra fazer acabamento mesmo. Então, ó, agora sim, ó, mini punho concluído. Aqui já estão os 16 fios, quer ver, ó, vou separar aqui de 4 em 4 pra vocês verem. A quantidade certinha aqui, ó, que eu vou precisar pra fazer a prateleira, né, o suporte aí da prateleira. E aí vem a parte mais fácil agora, então, que é só fazer esse mesmo nó que eu mostrei pra vocês. Aqui. Ó, separei aqui os 4 fios que eu vou usar. E coloquei esses outros aqui pra trás, só pra vocês não se confundirem, mas, ó, bem parecido com lá em cima, né? Só que aqui, ó, eu separo duas linhas aqui do barbante pro meio e as outras duas, né? E por isso que eu uso 4 fios. Mas, ó, igualzinho. 4 para um lado. 4 pro outro. 4 para um lado. 4 pro outro. Ó, estão vendo? Aí fica igualzinho aqui em cima, né? Só que reto. Esse é o nó que eu mais uso nas minhas prateleiras, nos meus porta-vasinhos aqui de macramê. E aí, vou mostrar rapidão aqui pra vocês só alguns pontos, né? Algumas coisas diferentes que eu faço. Ó, por exemplo, nesse aqui, eu fiz muitos nozinhos desse. Só que a diferença é que aqui, estão vendo que tem mais linhas? Então, em vez de 2 aqui no meio e uma de cada lado, eu confundi. E aí, deixei 4 aqui no meio e 2 de cada lado, mas aí ficou diferente, ó. É com barbante mais fino, então ficou mais delicadinho. Só que eu dupliquei, né, a quantidade de barbante, mas deu certo. Improvisei aqui e deu certo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço esse daqui, ó. Que é outro super facinho. Pra deixar esse espaço aqui, né, vai que alguém quer saber, é só você... Por exemplo, ó, terminou aqui o nozinho, eu deixo ele um pouquinho mais apertado. E aí... faço mais um 4, só que deixando o tamanho de espaço que eu quero, né? Então, ó, por exemplo, se eu quero esse espaço, eu começo daqui. Estão vendo? E aí, ó, pra quem perguntou como que faz esse torcidinho aqui, é muito simples. Em vez de fazer igual aqui em cima, né, que você faz um pra um lado, um pro outro, você faz tudo pra um lado só. Ó, aqui, por exemplo, pra direita. Então, ó, direita, direita,
Ó, então, você vai fazendo tudo pra um lado, vai ficando torcidinho assim. Se você quiser mais torcido que isso, você pode ir girando o barbante também, ó. Que aí fica bem torcidinho, ou então menos torcido, se você não quiser tão torcido assim. Mas, como eu falei, é super simples. E aí, se você não gostou, não quiser, se arrependeu do ponto, do nó, se arrependeu de como ficou, é só você simplesmente desmanchar, ó. Só ir desfazendo os nozinhos. Isso é uma coisa que eu fiz muito, porque assim que quando eu tava aprendendo, né, eu fazia e desmanchava, e fazia um pra ver como ficava e desmanchava, fazia outro, desmanchava, pra ir treinando, sabe? Só que o problema de fazer com barbante é que, como são vários fios, esse aqui, se não me engano, é o 14, ele vai desmanchando, né? Ele vai abrindo, então vai ficando feinho. Mas acho que esse é um problema que não tem com o fio náutico, por exemplo, né? Acho que ele não desmancha. Mas então, ó, voltando, vou continuar aqui nesse mesmo pontinho que eu tava fazendo. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Mas, ó, vou finalizar esse aqui e os outros 4, e os outros 3, no caso, né? E já volto com eles prontos. Ó, gente, tô aqui, ó, com a madeirinha já pronta. Falta só cortar aqui o excesso de barbante, ó, o tanto que sobrou ainda, ó. Eu tava pensando até em fazer um suportezinho pra vaso aqui embaixo, mas acho que não vai fazer muito sentido. Eu vou só cortar aqui, deixando uma franjinha. Ó, eu fiz, ó, realmente parecido com dessa outra prateleira aqui. Ó, estão vendo que eu já mostrei ela aqui no canal, mas só que ela, eu furei a prateleira, eu furei a madeira aqui por cima e coloquei por baixo, né? Eu não fiz tudo junto, aqui eu achei mais prático fazer tudo junto. E aí, ó. E aí agora eu vou fazer nessa outra madeira aqui, mas aí pra quem tem curiosidade de como eu passo o barbante no buraquinho, né? Eu furo com a furadeira, ó. E aí, pra vocês verem, ó, pra mim passar, antes eu tava usando uma pinça. Só que, aqui, por exemplo, ó, 4 linhas aqui do barbante. Era um pouquinho complicado de passar os 4 de uma vez, então eu passava de 2 em 2. E pra passar os 2 últimos era sempre muito difícil, porque aqui já tava apertado. E aí, hoje eu pensei numa coisa que facilitou muito na hora de passar esses aqui. É muito, muito mais rápido. E eu não sei se vocês lembram daqueles kits de agulha que a gente comprava antigamente, mas que vinham com várias linhas, várias agulhas, e vinha um ferrinho, um araminho, para ser mais fácil você colocar a linha na agulha. Então, eu tava pensando nisso, e aí eu dei uma adaptada com o próprio barbante mesmo. Então, ó, vou começar desse lado aqui, e eu simplesmente passei a pontinha, as 2 pontinhas, por o furo na madeira, como eu faria de fato com barbante. E aí, eu deixei isso aqui, ó, essa voltinha, passei as 4 pontas do barbante e puxei. Olha que prático. Sério. Se eu tivesse pensado nisso antes, tinha facilitado tanto. Agora é só puxar e pronto. Rapidinho.
Então, ó, já passei aqui nos 4 cantinhos, só vou agora dar os nozinhos que eu sempre dou aqui embaixo e fazer igual eu fiz aqui. Eu juntei todos os barbantes, fiz um acabamento, que inclusive tem até que cortar esse fiozinho aqui depois, mas fiz o acabamento igual eu faço aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês também. E aí, aqui fiz outro acabamento daqueles, bem apertadinho também, pra segurar bem aqui. E ó, essa linha aqui é a linha do acabamento. E, como eu falei, só falta cortar aqui embaixo. Vou deixar uma franjinha, acho que vou cortar aqui assim, ó. E aí, vou fazer isso nessa outra madeirinha aqui. Já vi que deu certo, eu pensei até que não ia ficar retinho, mas vai ficar retinho na parede sim. E por hoje é isso. Amanhã é dia de furar a parede e ver realmente se vai ficar bom. Ó, gente, voltei já com tudo finalizado por aqui. Acabei de pendurar as prateleiras, entre aspas, novas aqui, né, de quebra, ó. Ainda deu pra colocar um vasinho aqui de cada lado. Não era a intenção, mas é claro que eu não ia desperdiçar espaço com o sol, né, ó. Agora são 4 horas da tarde, aí agora que tá parando de bater sol aqui em cima. Mas, ó, por enquanto, ficou assim. Eu coloquei alguns macramês com alguns vasinhos, algumas latinhas provisórias aqui. Mas eu até ia ensinar pra vocês, né, como que eu faço esse macramê mais simples, mas meu barbante acabou, então fica pra um outro vídeo. Mas esse aqui, ó, é muito simplesinho de fazer, é só você ir dando esses nozinhos. Essa parte aqui e os nozinhos básicos eu já mostrei pra vocês, então esse já é o principal, já dá pra ter uma base aí mais ou menos de como fazer. Ó, achei que ficou bem funcional a minha ideia, não ficou tão bonita assim, mas é provisório, né, por enquanto é provisório. Não são esses vasinhos nessas latinhas, nessas suculentas que vão ficar por aqui. Foi só mais pra ficar mais ilustrativo. Quero colocar outros vasinhos aqui, diferentes. Quero colocar os vasinhos novos que eu ganhei, né? Os vasinhos de barro que vocês já viram. Vou até dar aqui um spoiler de dos vasinhos que eu já pintei. Tá até toda suja aqui de tinta, porque eu tava pintando vasinho. É muito mais fácil do que pintar latinha, porque não tem aquelas ondulações, né? Não tem essas ondulações aqui das latinhas, ó. Esse aqui foi o primeiro vasinho que eu pintei. Tentei fazer umas flores mais realistas, né? Mas é muito difícil. Mas então, ó, imaginem esse vasinho pendurado aqui. Tô pensando em fazer vários mais ou menos desse jeito, né? Aqui vão caber vários vasinhos. Mas então, gente, acho que pra esse vídeo foi isso. Já ficou um vídeo aí bem longo. Mas, ó, tirei uma ideia louca, né, do papel, mas deu certo. Por enquanto vai ficar assim, mas depois eu mostro pra vocês quando estiver com os outros vasinhos. Mostro também os outros vasinhos que eu for pintar, as suculentas que eu vou plantar neles. Espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos como que eu faço os macramês. Como eu falei, eu vou deixar os links dos vídeos que eu assisti na descrição do vídeo. Mas, como eu falei, não tem ninguém explicando, né? Você tem que só assistir o vídeo. Quando eu for fazer os outros suportes, né, dos outros vasinhos que eu quero pendurar aqui, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer com barbante ou com fio náutico. Mas então, por hoje é isso. Eu tenho que mostrar elas de cima agora, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou limpar a bagunça agora, né? Que eu esqueci de tirar os vasinhos na hora de furar a parede. Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.